Hoje você vai aprender uma alternativa ao UseState, o UseReducer, para a gente criar estados mais complexos dentro da nossa aplicação, usando o UseReducer, que é algo sensacional que está dentro do próprio React.js. Então bora lá! Então se você é novo por aqui, ó, se você não conhece o nosso canal, se você aprendeu alguma coisa, você vai comentar e se inscrever aqui embaixo para ajudar a gente a trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. E para você que já é inscrito, que já está aqui com a gente todo dia, toda semana, deixa o seu gostei que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Vamos lá? Então para a gente começar, eu estou rodando aqui o projeto, eu criei um projeto com o React e o TypeScript, usando o Vite aqui, tá? Então eu estou usando o UseState, ó, padrão por enquanto, né? Matheus, eu criei um contador, ó, posso contar aqui mais, menos, mas vamos supor aqui que eu quero ter um UseReducer, ou seja, eu quero ter dentro do meu estado algo que tem algumas lógicas mais complexo. Por exemplo, se eu chegar no zero e eu continuar clicando no menos, eu não quero que chegue o valor negativo. E eu não quero criar uma função externa para isso. Eu quero ter uma lógica um pouco mais complexa para aumentar. Se chegar no valor maior que 10, eu quero fazer alguma coisa. Ou se chegar no zero, eu não quero deixar que seja um número negativo. Então eu posso criar um controle um pouco mais complexo das ações aqui. Então a gente começa a deixar um pouco mais complexo esse estado. E o UseState dá para a gente fazer? A gente poderia criar uma função externa e criar? Poderia, né? Mas a gente pode usar o UseReducer para a gente criar estados mais complexos. Então, para a gente entender, o UseState é um gerenciador aqui, é algo para a gente criar estados aqui de forma mais simples, né? Eu tenho o valor, eu tenho o dispatch aqui, que seria a função para a gente trocar o valor ali dentro, o UseState, que seria aqui, né, o valor inicial desse nosso estado, que eu quero que ele comece. Legal, mas se eu quiser ter um estado um pouco mais complexo, com lógica ali dentro, com algumas ações ali, eu quero então, eu posso usar uma alternativa ao UseState, que é o UseReducer. Então, para a gente ver isso funcionando, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, vou tirar esses nossos botões daqui, os botãozinhos daqui, vou tirar o UseState e vou mudar aqui o import para o UseReducer, tá? Então, a gente vai importar o UseReducer. Deixa eu salvar, ó, tirei tudo daqui. E a gente vai começar a criar, tá? Então eu vou importar ele aqui, ó, dentro do componente, quase igual ao UseState, né? Então a gente vai ter aqui o state dentro do colchete, vírgula, e a gente vai ter o que a gente chama de dispatch, tá? Igual UseReducer. E dentro aqui, ó, ele até fala, quando eu abro parênteses, ó, ele fala que a gente precisa passar um reducer e depois eu posso passar aqui um initialize arg, ou seja, qual que é o valor inicial, igual a gente tem no UseState, tá? Então o primeiro que eu vou fazer é o reducer nada mais é do que a função que vai ficar responsável por receber o valor do estado e também a ação que você quer para manipular esse estado. Por exemplo, aumentar, diminuir, ou qualquer outra ação que você tenha, a gente pode controlar dentro desse reducer, que é uma funçãozinha que a gente vai criar. E depois a gente tem aqui, então, o que a gente chama de o valor inicial, tá? Então, primeiro, eu vou criar esse valor inicial até aqui fora do nosso componente, vou criar aqui um const, vou chamar de initialize igual state igual, abre e fecha os chaves aqui, vou chamar de count, o nosso state vou chamar de count igual a 0. Beleza, então esse é o nosso valor inicial. E eu também quero criar o nosso reducer, tá? Então, function reducer, reducer. E o reducer, como eu falei, ele vai ter acesso, ele vai receber o estado, então state, e ele vai receber, né, a ação que a gente está querendo fazer. Então, o action, que a gente chama, tá? Então, agora eu posso passar para o nosso UseReducer. Vou passar aqui o nosso reducer, vírgula, e vou passar o nosso valor inicial, que eu chamei aqui, ó, que é o initialize state, beleza? Agora aqui dentro do nosso reducer, eu preciso então fazer as ações. Eu preciso receber o estado, fazer a ação que eu quero, manipular ele e as ações que eu quero. Por exemplo, no nosso computador eu tenho a ação de aumentar, de diminuir. Então vamos fazer essas ações aí? Deixa eu só tirar daqui para não ficar atrapalhando. Então eu posso fazer aqui, ó, switch. Então caso, né, o switch aqui, action, ponto, type. Então caso aqui dentro, caso, case, seja increment ou soma, né? Vou colocar increment. Então, caso seja increment, a ação, o que eu vou fazer, eu vou dar um return aqui, apenas no nosso count, que vai ser o state.count, tá? Opa, escrevi errado aqui, ó. Count, dois pontos, state.count, tá? Então, o que eu tô fazendo é apenas tornando o valor. Eu vou dar aqui um console, console.log, eu vou dar aqui o nosso state, e eu também vou dar um console.log no action.type, tá? Deixa eu só escrever direito, só para a gente ver isso aqui para poder entender, tá? E eu também vou colocar mais um caso, ó. Case seja decrement, ou seja, caso você queira chamar a ação, por exemplo, de menos, né, que é de subtração, de diminuir, dois pontos, eu quero fazer o quê? Eu vou dar um return no nosso count, dois pontos, state.count, tá? E eu também vou dar os dois consoles aqui só pra gente ver o que ele tá devolvendo, tá? Beleza, show de bola, maravilha. Então, essa é a nossa funçãozinha do reducer aqui.
Mateus, por que que ele tá dando esses erros aqui, ó? Porque a gente tá usando o TypeScript. E como a gente tá usando o TypeScript fala, olha, você não pode deixar as propriedades como N, né? Então, se eu colocar o mouse, ele tá falando que state, ele não sabe o que que é o state. Tanto é que a hora que eu digito aqui, ó, state ponto, não tem nada, ele não sabe o que que tem ali dentro. Então, a gente pode tipar isso aí. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui em cima os tipos. Então, type e state igual, abre e fecha chaves. O nosso state, o que que ele tem aqui dentro? Ele só tem uma propriedade chamada count, né? Que é um número. Então, state, count, dois pontos, que é um number. Legal. Então, vou vir aqui e vou tipar, ó, dois pontos, state. Cuidado que eu coloquei com S maiúsculo, tá? Então, legal. Agora, se eu vir aqui no nosso console, ó, opa, console.log, state, ponto, olha lá, agora ele já sabe que a gente tem um count. Maravilha, né? Perfeito, tá? Vou deixar só o state aqui por enquanto. E também vamos tipar o nosso action aqui, ó, tá? Então, type, vou chamar aqui de action, com A maiúsculo, abro aqui, e a gente pode criar basicamente um estado aqui que vai ser um ou outro, né? Então, posso colocar aqui o nosso pipe, abre e fecha chaves, e aqui dentro a gente vai ter algo que a gente chama de type. O type é qual que é o tipo que eu vou ter. Então, no nosso caso, a gente tem o tipo type increment, então vou copiar aqui, ó, a gente vai ter o type increment. Depois aqui dele, vou colocar mais um pipe, ou abre e fecha chaves, type, e aí o outro que a gente colocou é o decrement, né, que a gente vai ter aqui, ó. Beleza? Só isso, né? Por enquanto a gente só tem esses dois tipos. Agora a gente vai tipar a nossa action. Então, dentro dessa action, dois pontos, a gente vai ter, então, esse type. Olha que bacana. Agora, quando a gente vem aqui, ó, fora até do switch, ó, action, ponto, type, e olha que bacana, dentro desse type aqui, ó, se eu colocar o mouse, ele já sabe, ó, pode ser increment ou ele pode ser decrement, porque é os dois tipos que a gente pode ter. Então, nossa tipagem já tá feita aqui, tá? Quem passa esses dois caras aqui pra gente é o próprio useReducer, tá? Então, agora, como a gente tá usando o TypeScript e a gente criou já a nossa tipagem aqui, ó, ele já parou de dar o erro. Tá? Então, agora o que está acontecendo, né? A gente já criou aqui o nosso useReducer, vou até aumentar aqui um pouquinho para o lado, ó. Maravilha. Então, a gente criou aqui já o nosso useReducer. Esse useReducer, primeiro parâmetro é a função chamada reducer, que pode manipular esse nosso estado ali dentro. Então, essa função ela recebe o estado inteiro ali dentro, e ela recebe a ação, que é com base na ação que ela vai fazer alguma coisa. Então, a gente fez um switch aqui, caso o action.type seja increment, a gente vai dar um console e vai só retornar o estado. Maravilha. Caso seja decrement, a gente vai dar um console e retornar o estado. Por enquanto, a gente não está fazendo nada. E também, a gente tem o nosso initialize state, que é a segunda propriedade do useReducer, que é qual o valor que ele vai começar. Então, ele vai começar um objeto que tem a propriedade count, que começa em 0. Legal, então a gente já configurou ele aqui, que é o mais chatinho, vamos dizer. Agora, aqui dentro dos colchetes, a gente tem o state e o dispatch. O state é para a gente poder acessar o valor ali dentro, que é de fato o nosso count, ó. E o dispatch é a função para a gente trocar, a ação que a gente quer disparar. Então, eu vou vir aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui o nosso button. Tá? Eu vou colocar aqui, vai ser um maisinho, né, no nosso botão. Eu vou colocar aqui embaixo um span. Tá? O span aqui dentro vai ser, por exemplo, vou colocar um número fixo por enquanto. E depois a gente vai ter o nosso outro botão que vai ser o mais. Na verdade, esse vai ser o mais e o primeiro vai ser o menos, né? Para ficar mais fácil. Aí, ó, beleza. E agora aqui no nosso span de tal 1000, abre e fecha o chaves, eu quero chamar o nosso state, que é a nossa primeira propriedade, igual a gente tem no useState, state, ponto, e olha que legal, ele já chama aqui, ó, tá vendo que ele já sabe a tipagem que é o nosso count? State.count. Se eu salvar isso aqui, ó, já ficou 0 ali, porque o nosso initialize state, a gente falou que eu começo com o valor 0. Então, ele vai começar sempre o nosso useReducer com 0. Se eu falasse que eu quero com 50, ó, salvei, e eu atualizar, ó, começa com 50. No caso, eu quero começar em 0 mesmo. Salvei aqui, deixa eu atualizar aqui, ó. Perfeito, né? Legal. Agora no botão de mais ou de menos, vamos no de menos primeiro, a gente tem um onClick, legal, vou ter a função anônima aqui. E agora aqui na nossa função, para diminuir, como é que eu disparo isso aqui? A gente usa o nosso dispatch. Dispatch é a ação, tá? Então, eu vou chamar aqui o nosso dispatch, abre e fecha parênteses, e aqui dentro ele fala para a gente passar a nossa action. Então, abre e fecha chaves, type, dois pontos, qual que é o tipo? Ó? Olha que legal, olha o TypeScript já ajudando aqui. Ó. Quando eu falei type e eu abri aqui, dei um Ctrl espaço, ele já sabe os dois tipos que eu posso escolher para disparar a ação. Então eu quero aqui que seja o decrement, né, para diminuir. Vou copiar esse nosso onClick, vou colocar aqui no nosso botãozinho de mais, tá? Vou dar até um espaço aqui para ficar melhor para vocês aí no vídeo, tá? No botãozinho de mais, eu quero que a ação seja increment. Então, quando a gente clicar no botãozinho de mais, eu estou chamando, eu estou dando um dispatch, disparando uma ação com o tipo increment. Então, automaticamente ele chama o nosso reducer aqui dentro e ele vai falar, olha, switch, action.type, qual que é o dispatch que a gente mandou? Ah, foi increment? Então, entra aqui dentro.
Legal? E aí esse cara aqui dentro do nosso reducer, a gente sempre precisa retornar o estado atualizado, a forma que a gente quer. Então por isso, por enquanto, a gente deu return no nosso count, que é o estado que a gente tem aqui dentro, que é o count, só retornou ele, o valor atual dele. Por enquanto a gente nem mexeu em nada. Então vamos testar isso aqui. Salvei. Então vou vir aqui, vou abrir aqui o nosso inspecionar, vou abrir aqui o console. Fica tranquilo que a gente vai rever isso aqui de novo, tá? E ó, vou clicar no mais. Cliquei no mais. E olha que legal. Quando eu cliquei no mais aqui, ó, ele deu duplicado. Por quê? Porque o nosso React, ele roda, né? Aquele nosso React Strict Mode, que é pra gente desmontar e montar o componente, só pra gente ver o efeito. Então, não se apega a isso, tá? Basicamente, ele rodou uma única vez, é porque a gente tá em desenvolvimento, então ele faz esse Strict Mode aqui, tá? Então, o que que a gente fez? A gente clicou no botãozinho de mais, ele disparou o dispatch com o type increment, ele veio aqui, ó, nosso reducer. Qual que é o type increment? Então ele chamou isso aqui, ó, tá? Então se a gente olhar, ele mostrou aqui pra gente, ó, console.log state, que é o nosso estado, ó, é um objeto que tem a propriedade count 0. E também o console do action type, qual que foi chamada? Foi o increment, beleza? E aí a gente só retornou o estado. Legal, Matheus. Agora vamos manipular esse estado. Se eu cliquei no mais, deixa eu tirar esses consoles daqui. O que eu quero fazer eu quero somar mais um nesse nosso counter. E não só retornar o valor. Eu quero mudar o nosso estado. Então, eu recebi o increment, que é a ação que eu quero aumentar. Então, aqui dentro eu vou fazer a lógica. Eu posso fazer, se quiser, separado, né? Eu posso fazer direto aqui, ó, state.count, que eu tenho acesso ao nosso valor aqui do computador. Eu posso dar mais um, né? Que eu só quero somar mais um. Perfeito. Só isso, né? Simples demais. E no decrement é a mesma coisa. Vou tirar o console daqui. Eu quero dar um state.count menos 1, que eu quero diminuir. Então, se eu salvar, se a gente atualizar aqui, ó, e agora eu pegar e atualizar, ó, olha que bacana. Já está aumentando, já está diminuindo. Olha que legal. Show de bola. Então, o que a gente tem aqui no nosso User Reducer é o state, que é o valor que a gente tem lá do nosso estado. Legal, que é um objeto que a gente colocou aqui dentro, tem a propriedade count. O dispatch é para a gente disparar uma ação, tá? E o User Reducer recebe essas duas propriedades obrigatórias, que são a função do nosso Reducer, que vai manipular o estado e retornar o estado com alguma ação, e o Initialize State, tá? Que é basicamente o valor inicial que a gente criou aqui separado, numa variável, ó, que tem um objeto, count, tem o valor igual a 0. Ah, Matheus, quero colocar em linha o valor. Pode? Pode. Ó. Você pode colocar um objeto aqui, a gente chamou de count 2.0. Você pode também, vai dar na mesma coisa. Eu só criei uma variável separada aqui, ó, só para ficar mais organizado, tá? Mesma coisa. Então, quando eu chamo o nosso dispatch com o tipo chamado increment, que é um tipo que a gente tem, aqui no nosso reducer, ele cai no nosso switch. O switch vai fazer os testes. Olha, qual que é o action type que a gente recebeu aqui? Foi increment. Então, o que a gente fez eu vou retornar agora o nosso estado, que é o count, com state.count, que é o que a gente pode acessar o valor do nosso estado. Então, quando eu acesso state.count, eu estou acessando o estado atual que ele tá? E aí eu dou mais um, né? Porque eu quero só somar. E no decrement eu dou menos um apenas. Então, se eu salvar isso aqui, ó, e eu atualizar, a gente tem a nossa ação funcionando maravilha, tá? E para acessar o valor aqui do nosso item dentro do reducer, eu dou state, ponto, e o nome, né? O nome aqui é o count. E se eu quisesse ter mais ação? Olha que legal. O User Reducer, a gente pode ter esse estado mais complexo. Por exemplo, eu quero ter uma função, por exemplo, né, um estado, uma ação de reset. Quando você clicar em reset, eu quero voltar ele para 0. A gente pode? Pode, ó. Eu posso vir aqui, vou criar mais um case, ó. Case, vou chamar ele aqui de reset. Beleza, 2 pontos, return, abre e fecha aqui. Quando eu chamar ele, eu quero dar um count, que é o nosso estado, ele vai voltar para 0, ó. Isso que eu vou fazer, tá? Tá vendo que ele tá reclamando? Porque agora, como eu tenho um caso novo, eu preciso ir lá na nossa tipagem, ó. Nossa tipagem ainda não reconhece esse reset. Então vamos criar? Abre aqui o nosso pipezinho, type, 2 pontos, eu chamei de reset. E pronto, ó. A gente já tem ele aqui. Legal, ó? Olha que legal, já parou de dar o erro. Então se eu salvar isso aqui agora, eu posso ir lá. Vamos colocar um botãozinho de reset? Vou colocar aqui embaixo, ó. Fora dessa div, vou dar até um BR aqui, ó. Eu vou colocar um button resetar. E aí eu vou colocar aqui o nosso onClick, criar uma função anônima aqui pra gente colocar, chamar o nosso dispatch, abro chaves aqui dentro, passo o nosso type. Quando eu abro aqui aspas, olha que legal, agora já aparece o reset, que é a nova ação que eu tenho. Então eu vou dar um reset aqui nele. Se eu salvar, quando eu dar um dispatch, quando eu disparar essa ação, eu vou passar o tipo reset, ele vai cair aqui e eu só tô retornando o estado agora zerado, ó. Count 0. Salvei. Ó, vamos lá. Ó, tô aqui, tô aumentando, tô diminuindo. Beleza, quero resetar. Cliquei no reset, ó, tá em 10 o nosso estado ali dentro, o valor do nosso count. Cliquei, olha lá, foi para 0. E eu poderia fazer o que eu quiser. Quero dar um alert aqui, ó. Teste, só pra gente ver, tá? Antes do nosso return, ó, no nosso reset. Vamos lá, vou fazer isso aqui. Cliquei, ó, teste e pronto. Vou dar aqui um OK e ele resetou, beleza? Então, só para mostrar para vocês, aqui a gente pode fazer a lógica que a gente quiser.
Por exemplo, lembra que eu falei que eu não queria que o número fosse negativo? Então, caso o número do estado nosso aqui já seja 0, eu não quero deixar ele diminuir um valor. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir na lógica do nosso decrement. Eu posso vir aqui, por exemplo, dentro do nosso caso de decrement, if, se o state.count, então estou acessando o valor atual, for igual a 0, o que eu vou fazer é, eu vou apenas dar um return no nosso count, state.count. Então, não vou fazer nada, não vou diminuir, só vou retornar o estado que ele tem. Se ele já é igual a 0, não quero diminuir. Agora, caso contrário, ele não vai cair nesse if, se não for igual a 0, ele vai retornar, então ele vai diminuir menos 1. Então, se eu salvar isso aqui e eu atualizar, ó, posso continuar somando, posso diminuir também. Se eu tentar baixar de 0, ó, 0, ó, não consigo deixar um número negativo. Beleza? Então, a gente pode fazer o que quiser. Se aqui no nosso increment eu quero ter uma lógica, por exemplo, if, se o state.count for maior ou igual a 10, eu quero colocar, por exemplo, um alert, cuidado, número grande. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Então, eu só quero dar um alert aqui. Só quero fazer isso aqui. Eu quero deixar ele continuar aumentando, mas só quero dar esse alerta. Vamos supor que é uma lógica, tá? Salvei. Vou lá, continuar aqui, ó. Tá, beleza. Não tá dando nada, ó. Chegou em 10. Quando eu vou aumentar mais que 10, ó. Cuidado, número grande. Posso dar um ok aqui, ó. Deixa eu dar um ok aqui. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Beleza, deu um ok e eu posso continuar, ó. Toda vez que for maior que 10, ele vai ficar dando esse alerta aqui, tá? Claro que não é uma boa a gente colocar o alerta porque ele dá esse bloqueio na tela, né? Mas era só para mostrar para vocês que a gente pode ter um estado que a gente tem um controle, né? A gente tem, então, uma lógica ali maior do que um use state, que seria basicamente só criar um estado simples, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, só nosso increment padrão, beleza? Só para ficar mais organizado aqui para vocês, tá? Então, deixa eu dar um espaço aqui. Esses espaços é só para ficar mais fácil para vocês aí no vídeo. Então, a gente já criou agora o nosso Use Reducer dessa forma mais complexa, né? A gente pode ter um contador e esse contador eu posso ter várias ações para esse contador. E como você que chegou até aqui, para a gente evoluir um pouquinho mais, vamos complicar um pouquinho mais isso aqui. Vamos criar, por exemplo, uma lista de tarefas simples aqui usando o nosso Use Reducer ao invés do Use State. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Bora lá? Então, vou salvar isso aqui. Eu vou criar mais um componente aqui chamado New File. Vou chamar de task.tsx. Vou chamar de task. Eu vou colocar aqui um H1, tarefas. Vou voltar aqui no nosso app. Ao invés da gente chamar o nosso contador, eu vou comentar ele aqui, salvar, ó, pra gente chamar só o nosso task. Então, tirar isso daqui, from, deixa eu só salvar aqui, sem o export default, criar um componentezinho chamado task. Vou importar ele aqui. E agora a gente pode chamar ele aqui para ser executado. Então, chamar ele aqui, task aqui, salvei. E ó, já apareceu aqui o nosso tarefas, tá? Então, beleza. Vamos lá no nosso componente agora. Então, primeiro eu vou criar aqui, ó. Vou importar aqui, from React. Eu vou importar até o nosso use state e vou importar o use reducer, tá? Então, primeiro, vamos criar aqui o nosso inputzinho, por exemplo. Input, para o cara poder digitar a tarefa. Value, vou criar o nosso use state, const, input, set input, igual use state. Vou colocar aqui que ele vai começar sem nada dentro. Então, o value vai estar atrelado a esse input. On change, a gente vai pegar aqui o nosso event e eu vou dar aqui um set event.target.value. Então, tudo que você pegar e digitar nesse nosso input, eu vou passar para o nosso use state. Até aqui, normal, a gente não está usando nenhum use reducer, né? E aí eu também quero colocar aqui um botão para adicionar tarefa. Então, agora, se eu digito alguma coisa, por enquanto eu não faço nada. E quando você clicar, eu quero dar um onClick. Quando você clicar em adicionar tarefa, eu vou chamar um add task. Vamos criar uma função chamada add task. Então, ó, function add task aqui, que por enquanto, ó, não faz nada. Vou dar aqui um alert apenas com o teste aqui dentro. Salvei. Se eu atualizar, ó, tudo que eu digitar, cliquei, chamo o teste. Então, a gente está criando aqui um input padrão, que tudo que você digita a gente pega dentro do use state, mas agora eu quero ter minha lista de tarefas controlada por um use reducer, por exemplo, que vai ter algo complexo, que a gente pode adicionar itens na tarefa, eu posso remover itens da tarefa, depois eu posso editar, validar alguma coisa. Então, vamos fazer isso? Então, para isso, a gente pode começar aqui. Vamos criar aqui o nosso reducer. Então, const state dispatch igual use reducer. Eu vou ter aqui o nosso reducer e eu vou ter também aqui o nosso initial state, tá? Beleza. Então, vamos criar aqui o nosso function reducer, que vai ter aqui o nosso state e o action. E também vou criar o nosso const initial state igual. Ele vai ser uma lista de tarefas. Então, vou falar que ele vai ser um array vazio. Eu posso criar até uma tipagem para ela. Então, type task igual, como vai ter um ID, que é um number.
e ela vai ter também um text, que é uma string, por exemplo. Então, a nossa lista de tarefas vai ter essas duas propriedades. Então, eu vou falar que esse nosso initial state, ele vai ser um array dessas propriedades aqui. Dois pontos, task, abre e fecha um array aqui. Então, se a gente colocar aqui, ó, ele já fala que ele é um array de task, é um array de objetos dessas propriedades. Então, agora a gente pode já, primeiro, começar tipando também o state e a action. Então, vamos criar aqui os types. Type da nossa action, por exemplo, igual, vou colocar aqui o nosso operador ou, type, dois pontos, vai ser, por exemplo, add, para adicionar uma tarefa. Por enquanto, eu vou deixar só isso. Tá? Então, a gente vai criar primeiro o nosso tipo de adicionar uma tarefa aqui. Legal? Então, no nosso action, dois pontos, vai ter aqui a nossa tipagem do action. E no state, eu também vou ter o dois pontos. E aí, aqui eu posso criar que o nosso estado vai ser nada mais do que um array de tarefas. Então, posso falar aqui que esse state vai ter a tipagem do task, abre e fecha, colchetes aqui. Então, ele vai ter essa tipagem aqui dentro, que é uma array de tarefas. Nossos casos estão switch, action.type, case. O caso que eu tenho é o add, dois pontos. Então, caso seja o add, por enquanto, o que eu vou fazer é, eu vou retornar aqui uma array com todo o nosso estado, state, com todo o nosso estado, que é um array vazio, por enquanto, tá? Eu vou dar um console.log aqui com o nosso state aqui pra gente ver o que eu tô recebendo. E agora a gente já pode começar a utilizar. Então, o primeiro passo que eu preciso pensar é, olha, eu vou digitar o nome, por exemplo, comprar, Coca. Quando eu clicar em adicionar tarefa, eu quero chamar esse nosso case add, mas eu também quero pegar e levar para esse nosso action type o valor aqui. Então, além de eu disparar um dispatch, que é para adicionar algo, eu também quero que você me mande qual que é o item que você quer adicionar. Aqui no nosso action, no nosso type add, além de eu falar qual que é o type, eu também quero falar para você, ó, vou colocar aqui um ponto e vírgula, que você me mande o nome da tarefa. Eu vou chamar de task, vou chamar de text, que eu quero que seja uma string, tá? Então, salvei isso aqui agora. Vamos testar? Então, agora eu vou vir aqui, quando eu clicar em adicionar, eu vou chamar o add task. Aqui no add task, então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou dar um dispatch, a gente vai dar um dispatch, abre chaves aqui, passa o nosso type, ó, nosso type que eu chamei de add, e pode ver que agora ele está falando ainda que eu preciso passar uma propriedade, ó, text. Então, eu vou passar aqui para ele, vírgula, text, qual que é a tarefa que eu quero adicionar? A tarefa vai estar dentro do valor do input, então a gente vai pegar o valor do input, ó, e vai colocar aqui dentro, que é o valor que você digitou. Então, é isso que a gente está fazendo. Tá disparando aí o nosso dispatch. Salvei isso aqui e vamos testar. Vou vir aqui, vou abrir um inspecionar. Vou colocar o console. Vou atualizar aqui, ó. E vou digitar o nosso Coca-Cola, adicionar. E ó, ele devolveu vazio. Por quê? Porque o nosso estado, por enquanto, ele tá vazio, correto? Mas dentro do nosso action, eu também tenho acesso ao text. Então, eu vou colocar aqui o nosso action. Salvei. Se eu der aqui um ponto, ó, eu tenho acesso ao type e ao text. Então, ó, salvei de novo, action.text, só para a gente ver se eu estou recebendo dentro do nosso reducer o texto que você digitou. Então, vou abrir aqui o inspecionar de novo, console, Coca-Cola, adicionar, e olha que legal, eu recebo ela aqui. Então, agora eu já estou disparando o dispatch e o nosso reducer recebe aqui tanto o tipo, a ação que você quer fazer e o texto que você quer adicionar. Legal, agora o que a gente vai fazer, então, é, eu vou retornar, vou dar até um enter aqui, ó, vou retornar todo o nosso array que já tem, então todas as nossas tarefas, então state, estou retornando toda a nossa array de tarefas, vírgula, e eu quero retornar também um ID, que é, por exemplo, date.now, já que a gente não tem como criar um ID aqui, né, vou criar um date.now, vírgula, e o text da tarefa vai ser, por exemplo, action.text, que é o valor que você me mandou que você quer adicionar lá. Então, eu estou adicionando um ID e um text, que é o que a nossa array precisa. Ó, ela tem um ID e ela tem um text. Então, quando você adicionar, eu só estou retornando isso aqui. E também, a gente pode agora mostrar a nossa lista aqui embaixo. Então, depois do nosso button, vou dar aqui um HR, só para a gente dividir a nossa interface aqui, ó, e um BR também, ó. E agora aqui embaixo eu vou colocar a nossa lista de tarefas, só para a gente poder exibir. Então, eu vou criar uma UL, abre e fecha chaves, vou acessar aqui o nosso state, então state, ponto. Se a gente olhar o nosso state, ó, ele já fala que ele é um array de tarefas, ponto. Map, vou percorrer aqui dentro. Dentro eu tenho acesso a cada task. E aí eu vou abrir e fechar parênteses, já para a gente retornar alguma coisa. Então eu quero retornar, por exemplo, uma LI. Vou dar um enter aqui. E dentro vai ter um span, que vai ser o nome da tarefa, né? Então abre e fecha chave, task, ponto. Eu vou chamar aqui o text, que é o nome da tarefa. E como a gente está dentro do map, sempre o primeiro item dentro do map, eu preciso passar aquela propriedade chamada key. Então task.id, que vai ser o ID da tarefa. Se eu salvar isso aqui, a gente já vai conseguir visualizar. Então salvei. Vou atualizar isso aqui e olha só o que a gente vai ter aqui como retorno, tá? Então, vou colocar aqui o comprar Coca-Cola, adicionar, e olha lá, comprar Coca-Cola. Então, a gente já tem na nossa lista de tarefas o comprar Coca-Cola. Antes da gente fazer a parte de excluir ela, vamos entender o que aconteceu aqui?
Então, olha só, a gente tem a nossa ação do botão. Então, quando eu clicar em adicionar tarefa, eu chamo a nossa função addTask. A addTask, ela dispara, então ela dispara uma ação, pensa comigo isso. Então, ela chama o dispatch, passando o tipo que você quer, que é o add, e passando qual que é o que você digitou, qual que é a tarefa, que é o comprar Coca-Cola, aquilo que eu digitei aqui dentro. Ele passa aqui dentro dessa propriedade text aqui. Chegou lá no nosso reducer, Matheus. Chegou no reducer aqui. Aqui dentro eu tenho acesso qual que é o valor atual do meu state, que é aquela array, e eu tenho acesso a action. Então eu vou fazer o nosso switch aqui, ó. Switch action.type. Qual que é o caso que você chamou? É o add. O que eu quero fazer é, eu quero adicionar a tarefa que eu estou querendo adicionar a mais na minha lista. Eu quero manter se eu já tenho alguma coisa e adicionar a mais na minha lista esse item que você está me mandando. Então o que eu fiz aqui dentro é, eu estou retornando uma array, por isso colchetes, state, que eu estou retornando, ou seja, tudo que já tem no meu state, então estou retornando já a minha array, vírgula, e adicionando um objeto a mais chamado id, que tem o date.now para simbolizar o nosso id, vírgula, que tem o texto, text, com o texto que você me mandou. Então, eu estou adicionando esse item a mais na nossa lista, tá? Então, a gente pode já agora acessar aqui dentro do nosso state, né, diretamente o nosso map, que é o que tem dentro ali. Matheus, por que aqui você adicionou e acessou o state diretamente e lá no nosso contador, quando você foi acessar o state, você acessou state.count? Olha só, aqui a gente criou um objeto chamado count dentro dele. Então a gente criou que dentro do nosso reducer, ali dentro do user reducer, o valor que eu botei ali dentro é um objeto que dentro tem a propriedade count. Agora aqui na nossa lista de tarefa não, eu criei um initialize aqui que diretamente é uma array. Então, por isso, como ele é diretamente uma array, eu acessei diretamente, não preciso dar um ponto algo aqui, beleza? Então, por isso que a gente acessa diretamente. Então, dessa forma, eu consigo continuar aqui, por exemplo, estudar React.js. Olha lá, maravilha. Então, quando eu adicionar a tarefa, o que eu quero fazer também é, depois que eu adicionar, então depois que eu adicionar aqui, ó, eu quero depois do dispatch, dentro da função, vou dar um set input, vou voltar o valor do input para vazio, só para ele limpar o campo. Então, vamos testar aqui, ó, estudar React Native, opa, faltou aqui, adicionar e pronto, ó. Legal. E agora como é que a gente pode, para encerrar com chave de ouro aqui, criar para poder excluir esse cara? Então bora lá. Para isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso ter um caso novo, né? Então eu vou vir aqui no nosso action, abro aqui o nosso pipe, eu vou abrir chaves aqui, eu vou ter outro type, que vai ser o... Vou chamar aqui de remove ou delete. Vai ser remove, só para ficar mais legal. Remove, vírgula. Eu quero que você me mande o ID, por exemplo, number, vai ser um number aí, e perfeito, tá? E agora a gente pode criar. Deixa eu só tirar aqui da frente. E aqui depois do nosso remove, cuidado que eu coloquei vírgula, é ponto e vírgula, tá? E agora a gente precisa criar o nosso caso. Então depois aqui desse cara, a gente vai criar mais um caso. Um case, seja remove, eu vou dar então um return. Vou acessar então nossa lista, que é o nosso state. Ponto filter, quero filtrar. Então eu vou deixar todos os itens, menos aquele que você clicou. Então eu vou usar o filter. Dentro aqui a gente recebe cada task. E aí eu quero fazer o quê? Task.id for diferente do nosso action.id aqui. Então, você vai devolver o quê? O filter, ele vai percorrer a nossa lista e ele vai devolver todas as tarefas onde o ID dela é diferente dessa que você está me mandando. Então, se é igual, ele não vai deixar ela, vai devolver todas aquelas que são diferentes dessa que você me mandou. Então, se eu cliquei em Coca-Cola, ele vai devolver todas as tarefas para mim, menos essa que você clicou, que é a Coca-Cola. Então, ele vai retornar para a gente aqui o nosso estado, tá? Se a gente salvar isso aqui, salvei. Vamos criar aqui um botãozinho para remover? Então, por exemplo, dentro aqui do nosso map aqui, ó, dentro do spam, eu vou dar aqui um tracinho, vou colocar um botão aqui dentro mesmo, remover, por exemplo, onClick, abre uma função anônima aqui para a gente poder remover, e aí eu vou chamar aqui o nosso dispatch, abre e fecho parênteses aqui, para a gente chamar, abre e fecho chaves, vou passar o nosso type remove, vírgula, preciso passar o ID dele, e aí o ID eu tenho acesso através da nossa task, então task.id, pra gente mandar o ID da tarefa que você está clicando, ó. Salvei aqui, tá? Então, maravilha, já mandamos aqui, agora a gente pode testar, ó. Atualizei, vou criar aqui o estudar JavaScript, e eu posso colocar aqui o comprar, colocar qualquer coisa aqui, ó, e perfeito. Então agora, se eu clicar aqui em remover, ó, cliquei em remover, ele remove da nossa lista. Então percebe que agora a gente está criando um user reducer, ou seja, um estado bem mais complexo, né? A gente está criando um estado que tem algumas ações, que tem uma lógica ali dentro, que a gente pode devolver com base em alguma ação. Então, a gente tem o de adicionar, agora a gente criou o de remover, que quando a gente chama, ele faz um filterzinho do JavaScript padrão, aqui não tem nada de React, né? Só estou filtrando
a minha lista e devolvendo todos aqueles lá, menos que aquela que você clicou. Então, aquele item que você clicou, eu tiro da minha lista. Então, fica só os itens que você não clicou. Então, ó, se eu adicionar vários aqui, ó, ele vai removendo aqueles que você clica, deixando apenas o restante. E só pra gente fechar aqui, vamos fazer outro, por exemplo, eu quero ter mais um caso. Vou dar aqui um ou, eu quero ter aqui, por exemplo, o type, que a gente pode chamar aqui de reset de novo, ponto e vírgula. E o reset, eu não quero que você me mande nada, vai ser só o type, ó, reset, beleza? Agora a gente vai vir aqui, ó, criar mais um case, ó, case, vou chamar ele de reset. Caso você chame esse reset, eu quero retornar uma lista vazia. Tá? Então eu quero retornar uma lista vazia aí, um array vazio. É só isso que eu quero fazer. Vamos testar isso aqui também? Então, ó, maravilha. Eu vou criar um botãozinho aqui para resetar. Então eu vou criar aqui, ó, do lado do H1 aqui, vou criar um botão aqui em cima, que vai ser resetar lista. E aí eu vou chamar um onClick. Opa, onClick. Abro uma função anônima pra gente colocar aqui, vou chamar o nosso dispatch, abro chaves aqui dentro, vou passar aqui o nosso type, que eu chamei de reset. Então, o type reset, eu não preciso passar parâmetro nenhum, só chamar o tipo que eu quero da ação. Ele vai chamar aqui no nosso reducer a ação, que no máximo, a única coisa que ele vai fazer é resetar a nossa, limpar, né, devolver um state que é a nossa lista vazia. Quero devolver um array vazio aí. Então, se eu salvar isso aqui, e bora testar? Então, ó, o resetar ficou aqui na frente, ficou meio feio, né? Deixa eu, depois aqui do nosso botão aqui de resetar, ó, eu vou dar aqui um BR aqui para quebrar a linha. Dá 2 BR, na verdade, já que a gente não tá estilizando, só para ficar melhor, ó. Ó, o resetar tá aqui, ó. Então, vou pegar agora sim, a gente pode colocar, por exemplo, alguma coisa, ó. Vou adicionar várias coisas aqui, ó. Beleza. Eu posso remover, posso adicionar mais, ou eu vou clicar em resetar a nossa lista e pronto, a gente tem mais uma ação aqui dentro do nosso estado do User Reducer, que essa ação é de reset. Então, claro, isso aqui foi simbólico para a gente poder criar tanto uma lista de tarefas, quanto também a gente pode criar computador, criar estados que tem algo mais complexo. Agora, se você quer estado que é algo mais simples, no valor direto, use state. Então, só pra gente ver como o User Reducer, ele é poderoso, dá pra gente fazer muita coisa com ele. Então, se você gostou desse vídeo aqui, se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo aqui, não esquece, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no nosso canal. E lembrando, a nossa turma do Full Stack está com as vagas abertas para você que quer aprender desde o zero a desenvolver sites, sistemas web, dominar desde o HTML, claro, bem passo a passo, com o meu suporte 1 a 1, diretamente comigo também em chat, aí além da plataforma, para você que quer aprender a criar projetos reais para sair de fato prontos para o mercado, aprender de verdade. Então, te vejo lá dentro da turma e ó, comenta aqui embaixo, curte aqui se você gostou. Até o próximo vídeo.